O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem, e ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória do bem-aventurado Miguel Pró. Para nós, Paróquia Cristo Rei, esta memória é muito cara, porque ele morreu proclamando Cristo Rei. Ele foi martirizado, ele foi fuzilado, gritando: Viva Cristo Rei! E a sua memória, no dia 23 de novembro, para nós é uma alegria concluir a nossa novena do nosso padroeiro com um santo, com um bem-aventurado mártir que espiritualmente tão ligado a nós que precisamos ser ligados a ele. Pois bem, quem foi o bem-aventurado Miguel Pró? Miguel Pró nasceu no dia 13 de janeiro de 1891 e morreu no dia 23 de novembro de 1927. Quer dizer, daqui a 3 anos nós completaremos o seu centenário de morte. Ele é uma vocação, digamos, um pouco mais tardia. Existem pessoas que já nascem, quando já de pequenininho já começa a querer ser padre. Não, Miguel Pró, ele não manifestava vocação, era um menino alegre, era um menino ativo, um menino esperto. Quando entrou na adolescência, se afastou um pouco da igreja. Isso fez com que sua mãe ficasse preocupada, porque é claro, qual é o objetivo primeiro de um pai e de uma mãe? Levar os seus filhos para o céu. Qual é a preocupação primeira
de um pai e de uma mãe, se os seus filhos estão no caminho de Deus. O resto é resto. Se vai ser doutor, se vai ser professor, se vai ser advogado ou se vai ser padre, é resto. O que importa é se vai para o céu. O quê? Se foi doutor, se foi padre e foi para o inferno, não valeu de nada. Então, o objetivo primeiro é a felicidade última, que é a definitiva, que é a perfeita, que é a verdadeiramente feliz. Então, a mãe de Miguel Pró ficou preocupada, porque percebeu um esfriamento. E com a sua tática, as mães têm as suas táticas, pegou um véu, com certeza já acertou alguma coisa com o padre da paróquia, pegou um véu, disse: meu filho, leve esse véu para o padre. E ele perguntou: por quê? Leve esse véu para o padre, ele está esperando. E lá vai Miguel Pró entregar o véu para o padre, mas aquela era apenas a ocasião, apenas o gancho para que houvesse uma aproximação entre o padre e aquele adolescente, aquele rapaz. E assim foi. Daquela entrega do véu brotou uma conversa e brotou uma amizade, uma aproximação, e alguns anos depois está agora Miguel Pró entrando no noviciado dos jesuítas, porque queria se consagrar inteiramente a Deus, sendo sacerdote. Mas, meus irmãos, nós poderíamos dizer: nossa, que maravilha! Sim, meus santos, que maravilha! Mas maravilha se você estiver tendo uma visão espiritual. Porque o contexto de então era de perseguição e de morte. Os padres, os cristãos, os católicos do México estavam sendo perseguidos, principalmente os padres. Imagine, nós temos relatos de igrejas queimadas, de confessionários destruídos, sacrários profanados, sacerdotes mortos, enforcados dentro das igrejas. Então é um cenário de fim do mundo. Pois bem, então naquele contexto, este rapaz diz: eu quero ser padre, e os seus pais católicos se alegraram, porque o seu filho estava no caminho certo. Mas ele pode perder a vida, mas ele perderá a vida por Jesus. Então ele está no caminho certo. Meus irmãos, isso não é natural. Quando nós ouvirmos relatos semelhantes, compreendamos: esta alegria a respeito da qual eu falo não é natural. Nós nos alegramos quando temos uma vida confortável, isso é natural. Nós nos alegramos quando temos boa saúde, isso é natural. Nós nos alegramos quando recebemos afeto e carinho, isso é natural. Nós nos alegramos quando temos uma vida financeira segura, isso é natural. Mas alegrar-se por morrer por Cristo, isso não é natural. Alegrar-se por estar sofrendo por causa de Cristo, isto não é natural. Alegrar-se por estar perdendo a vida por Cristo, isto não é natural. É sobrenatural. Então precisamos pedir a Deus que nos aumente a fé, que nos aumente a visão espiritual, para que nós vejamos as coisas a partir de Deus, e não a partir simplesmente da nossa inteligência, porque se partirmos apenas da nossa inteligência, fugiremos da dor e buscaremos o prazer. Nós seremos animais, um pouquinho mais evoluídos, mas animais.
guiados simplesmente pelos instintos animais. Pois bem, mas os pais de Miguel Pró se alegraram, ele escolheu a melhor parte, ele está buscando o reino dos céus. O resto, Deus concederá, se assim lhe aprouver. Pois bem, ele entra no seminário, mas a perseguição estava se tornando cada vez mais acirrada, o seminário é fechado. Como está acontecendo, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo, poderia dar tantos outros, infelizmente, aqui pertinho de nós, na Nicarágua, isso está acontecendo. Imagine, a última, né, além de padres presos, de bispos expulsos, de católicos torturados, agora de procissões que não podem acontecer, de missas a portas fechadas, agora os padres não podem sequer também visitar os moribundos nos hospitais. Eles vão morrer sem os sacramentos, porque não pode. Então, assim, isso acontece, meus santos, no mundo, onde esses movimentos comunistas se estabelecem, mais cedo ou mais tarde, isso acontece. Pois bem, então, o seminário foi fechado, e aí eles fogem clandestinamente, né? Vão primeiramente para os Estados Unidos, depois para a França, depois se estabelecem na Espanha. Imagine aqui, meus irmãos, a angústia do coração dessa mãe. O filho vai fugir, né? Vai sair do país clandestinamente. Não é um filho que diz assim: mãe, eu vou estudar fora. Não, ele vai fugir do país, porque se for descoberto, será preso e pode ser morto. Então vai ter que fugir. Imagine a aflição da mãe. E Miguel Pró foge, consegue chegar à Espanha, só que de uma saúde muito frágil, vocês podem imaginar. Ele retoma os estudos, mas adquiriu uma úlcera, né? Muito provavelmente devido ao seu estado emocional, né? Familiares, quando recebia cartas, era: seu tio foi assassinado, seu primo foi assassinado. Quer dizer, só recebia notícias terríveis e não tinha como voltar para o seu país. Mas, por amor a Cristo, ele renunciou todas as coisas. Renunciou à paz. Por causa do Deus da paz, ele renunciou à paz, porque estava sempre aflito. Aflito na fuga, aflito agora porque distante dos seus familiares, mas quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, seu marido ou sua esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. E isto é sobrenatural. Porque imagine aqui o sofrimento deste rapaz, deixando tudo e todos, mas para fazer a vontade de Deus. Então ele começa a adoecer cada vez mais e adoece, depois de vários anos lá na Espanha, continuando os seus estudos, adoece de tal maneira que os seus superiores começaram a ver: ele vai morrer. Então, já está perto mesmo dele ser ordenado, vamos adiantar a sua ordenação para que ele morra padre, porque ele estava depletado, ele estava exaurido, ele estava, como a gente diz, acabado, muito, muito, muito debilitado. Então, ordenaram-no e disseram: volte para o seu país para morrer em casa, para morrer próximo dos seus. Só que Nossa Senhora tinha outros planos para ele. Ele passou por Lourdes e diz que aquele encontro com Nossa Senhora de Lourdes revigorou-lhe não apenas o corpo, mas o espírito. E de moribundo que tinha saído da Espanha, apóstolo de Cristo, ele entra no México, forte, revigorou-se. É tanto que
ele será conhecido pelo seu forte apostolado no México e sem nenhum traço daquele rapazinho, daquele jovem homem, né, frágil, doente, às portas da morte. Nossa Senhora queria só apressar o dia da ordenação dele, para que ele fosse ordenado logo e entrasse no país. Ele entra no México, logo depois, 31 de julho de 1926, as missas são proibidas, missas públicas, então as igrejas são todas fechadas, né? As manifestações públicas de fé eram proibidas, então o padre não podia sequer andar de batina na rua, porque era uma manifestação pública de fé, então tinha que andar como leigo, igreja fechada, o sino não se toca, não se manifesta publicamente absolutamente nada de cristão, de católico. E ele, às escondidas, celebrando a Santa Missa, nas casas, nas igrejas a portas fechadas, levando a Eucaristia para os doentes, convertendo pessoas, e o nome dele começou a ficar conhecido. Neste mesmo período, logo depois da sua chegada ao México, 160 padres foram fuzilados. 160 padres fuzilados. Meus irmãos, de um lado, um horror, se olhado simplesmente, né, no aspecto da violência, do crime, mas por outro lado, que maravilha, né? Quem dera que nós também tivéssemos 160 padres aqui na nossa arquidiocese, no nosso Mato Grosso, no nosso Brasil, dispostos a morrer por Cristo. Quem dera que tivéssemos padres que dissessem como São Paulo, que Deus é mais, que a vida dele não era importante, importante era Deus, que Deus é mais precioso do que a própria vida. Nós precisamos rezar, meus santos. Nós rezamos por nós mesmos e pelos nossos irmãos. Vocês rezem pelos padres, para que nós amemos a Deus acima de todas as coisas. Para que Deus seja a joia mais preciosa. Que Deus seja mais precioso do que a nossa própria vida. Porque se isso for verdade em nós, nós incutiremos isso em vós. Isto é, se o padre de verdade crê e estiver disposto a se entregar por causa de Cristo, e não esperando o martírio cruento para se entregar, entregando-se já desde agora, e isso o capacitará ou o capacitaria para um possível martírio, mas desde agora, já amando a Cristo com todo o seu coração. Isso ele vai incutir, ele vai despertar, ele vai fazer com que nasça nos corações também daqueles que Deus lhes confiar como filhos. Então rezemos pelos sacerdotes, peçamos a intercessão desse santo sacerdote, desse bem-aventurado Padre Miguel Pró, para que ele interceda pelos sacerdotes desta paróquia Cristo Rei, desta arquidiocese de Cuiabá, do estado do Mato Grosso, sacerdotes do Brasil inteiro, dos sacerdotes do mundo inteiro. Que haja uma renovação espiritual no coração dos sacerdotes e a partir deles uma renovação espiritual em toda a igreja. Pois bem, então, neste período, sacerdotes sendo mortos, e o que é que o Padre Miguel Pró faz? Ele corre, ele se esconde, a situação ficou mais acirrada, mais difícil? Não, ele vai sabendo, meus santos, ele era, não mais, mas então, ele era doente, burrinho ele não era, ele sabia que se ele continuasse, ele seria preso e seria morto. Não é que eu fui preso. Não tem. Eu fui preso.
ele sabia que seria preso. Jesus, quando foi para Jerusalém, Jesus foi para Jerusalém dizendo, não convém que um profeta morra fora da cidade santa. Não é que eu fui preso e serei crucificado. Jesus sabia que seria crucificado. O padre Miguel Pró sabia que se ele continuasse, mais cedo ou mais tarde, ele pagaria com o próprio sangue, com a própria pele, a sua fé em Jesus Cristo. Mas, como São Paulo, ele disse, a minha vida não é preciosa. Precioso é o meu Senhor. Preciosa é a vontade do meu Senhor. Preciosa é a alegria que eu darei ao meu Senhor, configurando-me a Ele e tendo em mim os mesmos sentimentos dele. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Precisamos, meus santos, cada um no seu estado de vida, mas precisamos pedir a nosso Senhor algo semelhante. Pois bem, Miguel Pró continua a sua missão. O Nero mexicano, Plutarco Elias Calles, o presidente, mas chamado de Nero mexicano, com a sua sanha, o seu ódio contra os católicos perseguindo, recrudescendo ainda mais as leis contrárias à igreja, tomando hospitais, tomando escolas, tornando inclusive as escolas católicas, tornando as escolas católicas não mais religiosas, não mais confessionais, isto é, ateias, retirando os símbolos religiosos, quebrando as imagens e crucifixos. Nada disso era mais permitido. Era este o ambiente, era esse o contexto no qual o padre Miguel Pró então foi descoberto e preso. E como ele já era um nome conhecido, um sacerdote destemido, um sacerdote que tentavam prender aqui, ele fugia. Isto é, ele não se entregou. Quando pegassem, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Mas enquanto isso, ele sabia que Nosso Senhor tinha se utilizado da vida dele. Então ele era escorregadio, não conseguiam pegá-lo. Mas chegou a sua hora. E ele foi preso. E Plutarco Elias Calles pediu que a sua morte fosse filmada, fosse televisionada. Por quê? Porque ele achava que o padre ia ui chorar, que ia dar um bafão, que ia envergonhar os católicos e ele sairia engrandecido. E foi filmado. Levaram o padre e, como diz a palavra de Deus, ser homem, ser corajoso. E ele foi um homem de verdade. Foi corajoso. Se entregou. Né? Foi ali com a dignidade de um sacerdote. Caminhou para o paredão, para ser fuzilado, pediu que antes pudesse rezar um pouco. E sem sombra de dúvidas, meus santos, rezou pedindo a Deus a perseverança, que ele não fraquejasse nos últimos momentos da sua morte, não quisesse correr, nada, ficou impávido, parado, esperando a morte, esperando a coroa da glória. Pediu a perseverança, rezou pelos seus algozes, porque minutos antes de ser fuzilado, um dos soldados chegou para ele e disse: Padre, o senhor me perdoa? Porque ia atirar nele, era um dos soldados. Ele disse: eu não só perdoo, como eu agradeço imensamente. Ele viu que morrer por Cristo é o maior presente que se pode receber. Meus irmãos, é porque se nós olharmos apenas o crime, a violência, a dor, só nos despertará horror. Mas se nós vermos o que aquilo significa, isto é, ele vai se configurar a Cristo, ele vai se entregar completamente a Cristo, por amor a Cristo, ele vai entregar a sua vida, é motivo de alegria. Então rezou pedindo a perseverança, rezou pedindo
pelos seus algozes, que Deus deles tivesse misericórdia, e pedindo pela igreja do México, com o terço na mão e o corpo em forma de cruz, recebeu as balas. E, enquanto esperava os tiros, gritava: viva Cristo Rei. Não há como não celebrar um homem desse, somente nós, paroquianos de Cristo Rei, na novena de Cristo Rei. Que sacerdote belo, que sacerdote imitável, que sacerdote que deve despertar nos nossos corações também o desejo de nós, no nosso contexto de vida, gritar também: viva Cristo Rei. E aí, não recebendo balas no peito e na cabeça, mas nas nossas dificuldades da vida, dizendo: viva Cristo Rei. Ao invés de você ficar se lamentando, reclamando, blasfemando, com lamúria: por que, meu Deus, por que eu sofro tanto? O que foi que eu fiz? Se Nosso Senhor responder essa sua pergunta, o que foi que eu fiz, Ele vai responder. E você vai ver que você merece muito mais. Então não fique perguntando o que foi que eu fiz. Eu fiz muito mais e mereço muito mais. Se Nosso Senhor me tratasse segundo os meus merecimentos, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, não faça essa pergunta: o que foi que eu fiz, que parece uma vítima inocente, imaculada, sofrendo injustamente. E nós não somos vítimas imaculadas, inocentes, sofrendo injustamente. Nós merecemos o inferno. Então peçamos a Deus a graça de que, quando o sofrimento aparecer, sofrer com piedade, sofrer unidos a Ele. Podemos pedir: Senhor, se for da Tua vontade, afasta de mim. Contudo, Senhor, enquanto não passar, que eu grite: viva Cristo Rei. Que eu não te decepcione, que eu não diminua o meu fervor, que eu não esfrie na minha vida de oração. Na doença, viva Cristo Rei. Nas dificuldades financeiras, viva Cristo Rei. Lutando contra os meus pecados, viva Cristo Rei. Carregando a minha cruz, as responsabilidades do meu estado de vida, viva Cristo Rei. E aí, meus santos, mesmo que não sejamos fuzilados como Miguel Pró, ou arrancados, tendo o couro dos pés arrancados e caminhando para ser também morto, como o menino José Luiz Sanches del Rio, que também gritou: viva Cristo Rei. Mesmo que nós não morramos assim, viveremos com um espírito semelhante. Isto é, em todas as circunstâncias da nossa vida, dizendo: viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei, sorrindo. Viva Cristo Rei, chorando. Mas viva Cristo Rei em todos e quaisquer momentos da nossa vida. Peçamos, meus santos, hoje então, por intercessão do bem-aventurado Miguel Pró, esta graça, para que a nossa vida seja agradável, muito agradável a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.